Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Mais um dia trabalhando na história do Gaspar e do Ziane. E agora não tem mais jeito, né? A partir de agora são só os dois numa carruagem viajando pela Curva do Sul. A gente fechou na semana passada, no último episódio, a parte que eles estavam ali na Passagem Dourada. O Ziane precisava argumentar de uma certa maneira para poder convencer o Gaspar a fazer essa viagem. E eu preciso, antes de fazer o planejamento da viagem em si, resolver essas questões ali do diálogo dele, né? Tem algumas coisas com relação à argumentação dele que, se eu alterar um pouquinho a ordem, se eu mexer um pouquinho ali, vai ficar mais interessante, mais condizente com o personagem. E vai dar também mais uma ideia do arco do Ziane dentro da história, né? Então eu preciso resolver isso e depois sim eu vou fazer um planejamento, é o que eu quero fazer hoje, né? Começar a planejar a jornada deles pela Curva do Sul, o que eles podem encontrar e que set pieces eu vou usar, né? Que momentos que eu vou usar para poder fazer o arco dos personagens evoluírem, para poder a gente ter um final interessante para a história. Então aqui a gente tem o finalzinho, né, da cena do último episódio. Ficou totalmente desconexo porque na última hora eu resolvi mudar dois trechos de lugar, né? Então esse trecho aqui estava lá em cima, eu passei para cá, e aí eu tenho um outro trecho que é bem aqui, que eu tinha escrito por último, e agora ele vai ficar anterior, né? Vai ficar num lugar anterior. E o motivo disso, como eu falei no último episódio, é que a argumentação que eu usei depois acabou sendo mais racional do que a argumentação que eu usei no momento anterior. E o movimento do personagem é o oposto. Ele vai ter que sair do racional para o emocional. Então por isso que eu fiz essa troca. Então aqui ficou assim: eu apenas quero lhe perguntar o seguinte: por acaso pretende fazer essa última viagem da mesma forma que esses nobres amedrontados? Não seria muito mais emocionante que você terminasse sua jornada atravessando o portão que os heróis cruzaram eras atrás, em vez de se arrastar nessa tediosa fila de liteiras e nobres cercados de almofadas? Então isso aqui é puramente manipulador do Ziane, né? É uma forma dele apelar para a vaidade do Gaspar e assim convencê-lo a viajar com ele. Então achei que isso podia ser uma coisa mais premeditada, e o que ele fala no final, que é uma coisa que vem do coração, saiu meio que sem querer, né? Sem ele perceber que ele estava dizendo aquelas coisas. Então vamos ver a emenda que a gente pode fazer aqui. Então não sei. Eu pensei em fazer a emenda, começar a emenda pelo menos assim. Talvez pudesse apelar para a conhecida vaidade de seu protegido. Ziane achava que, no fundo, o desejo de Gaspar por um fim espetacular para sua vida vinha de seu orgulho. Também é um indicativo, né, da direção errada que o Gaspar tem e como isso vai se consertar no arco, né, no final do arco do personagem. Então esse desejo dele, de repente, não é muito justificável e ele acaba concluindo outra coisa, que a gente já vai pensar nisso mais tarde, né? Vamos tentar fazer a emenda agora. Então, mudei um pouquinho o formato, né? Porque era uma fala, era um diálogo, então eu acabei substituindo algumas palavras e transformei numa conjectura, né? Numa hipótese do Ziane. Poderia lhe perguntar se por acaso pretendia fazer sua última viagem da mesma forma que aqueles nobres amedrontados. Quem sabe não fosse capaz de fazer o velho ator concluir que seria muito mais emocionante terminar sua jornada atravessando o portão que os heróis cruzaram eras atrás, em vez de se arrastar naquela tediosa fila de liteiras e nobres cercados de almofadas. Não ficou tão mal, né, para um primeiro tratamento. E eu acho que encaixa aqui, ó. Poderia dizer tudo aquilo sem medo, pois aquela era a parte verdadeira da história. Ou talvez aquela era a parte verdadeira, a gente possa substituir por alguma coisa mais precisa, né? Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Poderia dizer tudo aquilo sem medo, pois eram conjecturas verdadeiras, né? Ficou um pouquinho mais ajustado com o que veio antes, né? Talvez não seja o definitivo ainda. Beleza.
Então essa parte a gente resolveu. E o segundo trecho de argumento é o que ele realmente fala para o Gaspar, é mais emocional e fica no final, né? Vamos ver como é que está aqui. Pensar em seu velho companheiro viajando sozinho o preocupava. Sentiria falta daquelas companhias e das sábias palavras que muitas vezes o impediram de seguir por caminhos sem volta. Gostaria muito de continuar viajando com o grande Gaspar Caresan. Aí tem um sim aqui que estava fazendo a ligação com o trecho lá de cima, né? E esse não também acho que eu não vou usar não. Beleza, então o que eu quero aqui? Eu transformar isso aqui num diálogo, né? E ele vai dizer no susto. Ele vai dizer isso meio que sem pensar. Ele estava com um argumento já planejado, né, para usar, e de repente ele não vai usar nada daquilo, ele vai falar realmente o que se passa no seu coração, né? Ele vai usar a emoção agora. E por conta disso ele vai conseguir convencer o Gaspar. Vamos ver como é que a gente faz a emenda. Beleza, leves alterações, também tentando pensar no ritmo da fala do Ziane, né? O ritmo das palavras, como ele costuma usar as palavras. Então antes a gente tem uma fala do Gaspar, né? E não vai me fazer mudar de ideia, afirmou Gaspar, a voz só agora retomando parte do timbre habitual. E aí vem o argumento do Ziane, né? Sinto muito por isso. Ziane arriscou olhar seu protegido nos olhos pela primeira vez desde que chegou ali. Pensar em você viajando sozinho nessa situação me preocupa. Vou sentir falta da companhia e das sábias palavras que muitas vezes me impediram de seguir por caminhos sem volta. Eu só gostaria muito de continuar viajando com o grande Gaspar Caresan. Só isso. Por isso estou aqui. Então tem algumas repetições, mas como é uma fala, ainda mais uma fala espontânea, né? De repente eu posso até manter. Acho que encaixou bem, né? Por enquanto não vou mexer em mais nada não. E aqui então pode vir alguma reflexão do Ziane, justamente porque ele não usou as palavras que ele tinha planejado usar, né? Isso aí vai deixar ele meio que ressabiado com alguma coisa. E é o prenúncio de uma mudança do personagem. Então vamos ver o que se passa pela cabeça dele agora nesse momento, né? Beleza. Então, Ziane parou de falar. Enquanto se esforçava para decifrar a expressão enigmática de seu protegido, tentava entender a origem dos argumentos que acabara de usar. Quando abriu a boca, não eram aquelas as palavras que pretendia dizer. Por um instante, teve medo de ainda trazer vestígios da experiência com a mulher. Seu antigo professor lhe contou muitas histórias de pessoas que tiveram a cabeça mexida pela artomancia, algumas temporariamente, outras não. Então, isso aqui é o início da mudança do personagem, como eu tinha falado, e a gente está plantando aqui um conflito, né? Tá tentando trazer uma justificativa para a mudança dele ao longo dessa parte da história agora. Então, beleza. Tudo que a gente tem que fazer agora é dar um fecho para essa cena, né? Vamos fazer a carruagem aí mudar de direção. O Gaspar agora vai aceitar os argumentos do Ziane. Em princípio, a gente não vai dar nenhuma explicação para isso. Depois eles vão ter alguma conversa, eles vão se aprofundar nos motivos, né? Então, vamos fazer isso para a gente começar a planejar como vai ser a história daqui para frente.
Então, no início desse trecho, eu tornei a chamar a atenção do leitor para o mundo ao redor, né, e para as pessoas que estavam ali. E aí ficou assim. O depositário tornou a gesticular, agora com um pouco menos de paciência. Logo, aquela manobra iria interferir no fluxo normal dos veículos, já demasiadamente lento. Então, a manobra que ele planejou, né? Eu acho que fica até legal escrever isso aqui, porque aquela manobra ficou bem vago, né? Não que planejou, mas que... Logo, a manobra que executava iria interferir no fluxo normal dos veículos, já demasiadamente lento. Não sei, acho que ficou melhor. Após olhar ao redor longamente através do vidro dianteiro da carruagem, Gaspar respirou fundo. Então eu estou construindo aqui, né, a pontuação, estou construindo a resolução devagarzinho. Né, essa parte do depositário gesticulando lá fora também é para dar aquele suspense, né, do que vai acontecer. E aí, está certo, disse simplesmente. Logo depois, o veículo guinchou como um animal arisco e aos solavancos desenhou uma curva fechada, até dar as costas para a passagem dourada. Beleza, acho que deu para entender que eles foram embora, né? Se eu achar que precisa complementar alguma coisa, depois eu volto, mas para todos os efeitos a gente conseguiu fechar essa cena. Então, feito isso, vamos para os planejamentos agora, né? O que acontece? Eu tinha uma ideia de como a história ia se desenhar, né, se desenrolar até esse ponto, né, dos dois indo viajar, né, saindo de Lando Superior juntos nessa carruagem pela Curva do Sul. E tem uma vaga ideia do que vai acontecer, pelo menos em um momento, né? Eles vão encontrar o autômato, né, que é parte da missão também que a Alien deu pro Ziane, então que ele recuperasse ali o autômato. Ainda não sabe direito o que ele foi fazer, mas ele está querendo cumprir essa missão para poder receber a recompensa, né, que é o fragmento. A coisa que ele mais tem obsessão, né, são esses fragmentos do vidro da criação, né. Então o que acontece? Ao longo dessa história agora, ao longo desse trecho da história, a gente precisa desenvolver o arco dos personagens, como eu tinha falado, proporcionar mudanças, né, para eles, proporcionar motivos para eles mudarem, e ao mesmo tempo fazer com que o leitor se apegue a eles, né? Se apegue e conheça os personagens. Então é isso que a gente tem que planejar. Eu chamo isso de set pieces, né? Que é um termo utilizado até no cinema, que são momentos em que as coisas acontecem e se concluem, e durante esses momentos, esses acontecimentos, a gente consegue andar com a história, aprofundar os personagens, né? Desenvolver um pouquinho mais a trama. Então é nisso que eu quero pensar. E aí, por tabela, a gente vai descobrir também o que tem ali na Curva do Sul, né? Quais são os elementos que existem ali, o que tem de tão especial, por que lá é um lugar tão perigoso, né? E também algumas explicações para o passado, né? Por que aconteceu, por que lá ficou tão desolado assim. Vamos dar uma olhadinha no nosso arquivo de anotações, porque aqui eu acho que eu fiz algumas anotações sobre os arcos dos dois personagens, se não me engano. Aqui a gente tinha começado um outline do primeiro ato, né? Do primeiro momento da história até o autômato se perder, né? Até o autômato ser descartado na Curva do Sul. Aí nós respondemos algumas perguntas. Aqui tem algumas indicações do que pode ser o arco de cada um, né? Como ponto A, a gente tem aqui o Ziane teve contato com o primeiro fragmento de vidro ainda na infância, né? Isso despertou nele um fascínio incontrolável. Mais tarde, após ter sido enganado em uma negociação, teve a oportunidade de desenvolver sua audição com o Artomante dos Sonhos. Essa experiência ele pode relembrar ou contar para o Gaspar em algum momento da história, né? Com o objetivo de saber identificar os fragmentos mais facilmente. Como consequência, passou a utilizar sua habilidade para atuar como um artista itinerante para viver. No entanto, sua obsessão com a coleção torna-se cada vez maior a ponto de obscurecer qualquer outro aspecto de sua vida. Esse é o ponto que a gente tem que melhorar, é o problema central do personagem, né? Se a gente for parar para pensar em arcos. Aí a questão do Gaspar, né? O estado de saúde de Gaspar sofreu um grande declínio nos últimos tempos. O artista foi obrigado a encarar seus limites e aceitar os sintomas da velhice. Ao chegar em Landa, ele percebeu que a próxima parada seria a cidade suspensa, sua terra natal. Ele hesitou por muito tempo porque não queria voltar para casa e encarar seus familiares em estado tão lastimável. Seu plano inicial era terminar tudo ali mesmo, até que algo aconteceu. Se eu não me engano, esse algo que aconteceu foi uma mensagem que ele recebeu dos familiares, né? Eu acho que foi isso. Isso aqui é a situação que eles estavam, né, vivendo em Landa Superior. Conforme Ziane perde o controle de sua vida, deixando de atuar e cometendo atos duvidosos apenas para aumentar sua coleção, Gaspar passa a se questionar se gostaria de terminar a vida de maneira tão medíocre. Àquela altura, considerava Ziane sua única família. No entanto, tomou a decisão, aqui é isso mesmo, uma mensagem, ao receber uma mensagem de alguém de sua família, que soube de sua estada prolongada em Landa, graças a um contato que atravessara a passagem dourada pouco antes. Então foi isso. Então nós temos aqui o ponto de partida dos personagens, né, o ponto A do arco. Vamos estabelecer agora, pelo menos insinuar um pouquinho como vai ser o ponto B para a gente ter uma direção para seguir, né?
Então isso é interessante de pensar quando a gente tem algum bloqueio criativo, quando a gente está escrevendo, como eu estou fazendo, de maneira espontânea, sem pensar muito bem no planejamento, né? Eu vou planejando aos pouquinhos e vou escrevendo para ver como fica, né? Porque não estou fazendo exercício de escrita, mas eu tenho um ponto de partida, então eu vou tentar resumir isso, vou tentar escrever ali o arco A, né? Que é de onde o personagem sai, qual a situação do personagem. Dentro desse A, geralmente tem um problema central, que é aquilo que mais atrapalha o personagem e aquilo que a gente quer ver resolvido no final da história. E aí, em cima disso, a gente vai pensar em direções que o personagem pode seguir para resolver o seu problema central, e isso vai ensinar o final da história como um todo, e a gente chama de arco B, né, que é o ponto de chegada do personagem. Então tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal, né, sobre arco de personagem. Na verdade tem uma série de vídeos, acho que são 3 se não me engano. Eu vou deixar o link para eles aqui embaixo na descrição, que isso é um assunto bem interessante. E o arco de personagem é uma guia, né, onde o autor pode se apegar para poder desenvolver parte ou a trama inteira, né, se for o caso. Então vamos fazer esse exercício agora, né, vamos pensar aqui direitinho qual é o arco A dos personagens e qual é o arco B de cada um deles, né? Então vamos começar aqui pelo Ziane, né? Determinar o arco A e o B dele. Bom, temos a situação do Ziane aqui, um pouquinho da rotina dele, né? Eu não coloquei ainda o problema central, vou copiar lá de cima, porque eu já defini isso bem. E ficou assim por enquanto. Arco A. Ziane é ganancioso e pouco preocupado com o futuro. Apesar disso, é um homem bom, com vocação para proteger. Isso a gente já viu ele demonstrando. Por isso, assumiu essa função com Gaspar informalmente. Também é um ator itinerante, embora não faça nada relacionado a isso há algum tempo. Por que essas informações são importantes? Isso pode nortear alguma reação ou ação, decisão do personagem conforme o que ele for encontrando pelo caminho, né? Deixa eu pegar ali rapidinho o problema central dele, que já estava escrito, né? Sua obsessão com a coleção torna-se cada vez maior a ponto de obscurecer qualquer outro aspecto de sua vida. Então, isso nós vamos usar aqui. Sua obsessão com a coleção de fragmentos de vida da criação torna-se cada vez maior a ponto de obscurecer qualquer outro aspecto de sua vida. Beleza. Vamos ver o B, então, aonde a gente quer chegar com o Ziane, né? Vamos insinuar alguma solução aí para a vida dele. Bom, pensei agora aqui em uma direção, né? Não tem nada muito definido nem muito detalhado ainda, mas Ziane redescobre o prazer de atuar, né? Porque a gente está dizendo aqui em cima que ele não faz isso há muito tempo, também isso pode ser parte do problema do personagem, né? E tem uma noção maior do real valor dos fragmentos. Qual é esse real valor dos fragmentos? A gente também ainda não sabe, por isso que eu pus uma interrogação aqui. A gente vai descobrir isso ao longo da história. A gente já sabe que ele tem certas propriedades, a gente já viu até em outra história isso, mas o certo é que ele vai concluir que eles não servem só para colecionar, né? E ele aos pouquinhos também vai se desapegar, né, da sua coleção. A gente pode até escrever isso aqui, né? Que é uma prisão, né? Ziane conclui que sua coleção o aprisiona e não lhe traz nada de bom. Essa conclusão, claro, depois que ele passar por certas experiências, né? Isso não pode acontecer do nada. Seu objetivo agora é entregar sua coleção a pessoas que possam aproveitá-la melhor do que ele. E essa é a sementinha para uma nova história, né? Para uma continuação aí da saga do Ziane, né? Se ele vai seguir junto com o Gaspar, se eles vão terminar a história parceiros, se eles vão terminar a história vivos, a gente ainda não sabe, né? Eu só estou aqui tentando criar possibilidades. Vamos fazer a mesma coisa agora para o Gaspar, né? Vamos lá, qual é o arco A do Gaspar? Né? Qual é o contexto em que ele começa a história, né? E antes das coisas começarem a acontecer?
Gaspar é um homem cansado da vida, sabe que está perto do fim, por isso quer encerrar sua existência de maneira significativa. É dono de uma vaidade somente comparável ao seu talento para atuar e contar histórias. Essa última característica foi surgindo, né, ao longo da interação dele com o Ziane, né, mas a gente acabou descobrindo esse traço do personagem. Beleza, então aqui nós temos o contexto total e o problema central dele é esse mesmo, né, a questão dele com querer planejar, né, ou querer determinar, definir como vai terminar a sua vida, como se a vida dele fosse uma espécie de peça, um grande espetáculo. Eu acho que essa é uma boa metáfora para a gente trabalhar com o Gaspar, né? Ele vê a vida dele como um espetáculo, como uma história, e ele é um ator dessa história, e ele quer que essa história tenha um bom final. Acho que fica interessante. Então vamos ver, como é que pode ser esse B aí? Bom, Gaspar descobre que ao escolher seu fim o tornaria menos valoroso, já que viveu aceitando e tirando o melhor de tudo que lhe aconteceu. Conclui que, se tivesse se esforçado para escolher seu destino desde a juventude, não teria vivido a vida da qual tanto se orgulha agora. Então eu estou incluindo aqui também esse aspecto da vaidade do personagem, né? E estou deixando meio em aberto porque ainda não decidi o que eu vou fazer com ele no final, né? Nem se essa é a última história, porque seria um bom desfecho, né? Já que é um personagem que está procurando pelo fim, seria uma boa história para a gente dar um desfecho para ele. De repente, se eu voltar a ele em alguma outra história, eu poderia contar a juventude do Gaspar. Não sei, mas eu não sei se eu quero matá-lo não. Beleza, então a gente já tem, né, o ponto de partida e de chegada, ou pelo menos o ponto de desenvolvimento, né, de cada um dos dois. Esqueci de botar aqui arco B, né? E a última coisa que eu quero fazer hoje é um pequeno estudo aqui, um pequeno brainstorm para fazer um outline dos próximos momentos, né? Do que a gente vai escrever daqui para frente. Então vamos lá. Vamos voltar para a nossa página de brainstorms e anotações. Vamos registrar aqui algumas ideias, né? Beleza, outline. Partida de landa superior. Isso aqui vai até onde? Até o encontro com o autômato, né? Beleza. A gente vai até ali, daqui a gente faz um novo planejamento. Para esse encontro com o autômato em si, a gente tem algumas possibilidades, né? A gente já pode escrever isso aqui. Por exemplo, ele estava escondido em algum lugar, né, no meio de pedras, de rochas e tal, e Ziane o encontra pela audição. E é uma boa maneira da gente também comunicar para o leitor e para o próprio Ziane que aquilo é o que ele está procurando de fato, porque a Ali falou que ele iria escutar. Né? Mas a gente não pode esquecer também que tem pessoas procurando pelas coisas do Vorg Alphage, né? Então, de repente, ele pode estar de posse dos perseguidores do Vorg, né? E aí vai haver ali alguma solução, né, para esse problema, né? O que os dois vão ter que fazer para poder recuperar o autômato. Essa não é uma história que se resolve na ação, né? Não é uma história que se resolve com briga física e tudo mais, mas de repente esse pode ser um espacinho para a gente movimentar um pouco as coisas, né? Então, beleza. Eu consigo pensar agora nessas duas possibilidades, né, para o autômato estar. A gente tem, claro, o momento representado pela imagem, né, que é o autômato vivendo por conta própria, ali, tendo sido reativado sozinho e vivendo ali num pedacinho da curva do sul, plantando essas flores que nem existem por ali, né? Então foi reativado sozinho, não se sabe, e está cuidando de suas plantas, né? Que essa é a situação que foi de onde surgiu a ideia de toda a história, né? Então são essas três possibilidades. Agora eu vou pensar em algumas outras. Na verdade eu não vou pensar não. Há muito tempo que eu não faço um sorteio, né? Que eu não pego nada do acaso. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero sortear algumas palavras e ver se essas palavras me dão ideias para duas ou três cenas que antecedem o encontro com o autômato. Então vamos ver aqui. Tem esse site que eu gosto muito, né? Que ele proporciona uma série de exercícios de escrita, pena que ele é em inglês, mas dentre os exercícios que ele propõe existe o sorteio de palavras aleatórias, né? É isso que eu vou colocar aqui.
Palavras aleatórias. Isso. Como é um exercício de escrita, a gente está livre para explorar qualquer possibilidade que surgir. Né? Então vamos lá, vamos gerar 8 palavras. Vamos anotar essas palavras aqui. Vamos ver se elas me dão ideias, né? Whisper, sussurro, né? Depois nós temos reprimir. Depois enfeitiçar. Guinchar. Quadrado. Pode ser praça também, né? Pra gente roubar um pouquinho e ter mais uma palavra. Trem. Dança. E bife. Pegar mais 8. Não, claro que não vou usar todas, né? Mas é só para eu ter mais opções aqui de fazer um brainstorm. Então temos ali seduzir. Amedrontar, né? Abordar. Aproximar, no caso. Aproximação. Dotado, né? O gifted. Fabuloso. Vassoura. Verme e diamante. Beleza. Então essas são as palavras. Vou gastar um tempinho agora pensando em alguns set pieces, né? Alguns momentos que possam anteceder o encontro com o autômato. E assim a gente já vai tendo uma ideia do que eles vão encontrar saindo de Landa Superior. Bom, não usei tudo, obviamente, né? E eu até vou guardar essa listinha de palavras para ver se eu aproveito conforme eu estiver detalhando as cenas, né? Mas tive aqui uma ideia, 3 ideias, né? Para 3 momentos antes do encontro deles com o autômato. Claro que tudo isso pode mudar conforme eu estiver escrevendo, mas por enquanto está assim. Primeiro momento, Praça dos Sussurros. Um lugar amaldiçoado. Eles sabem que nenhum viajante usa a água da fonte do centro da praça. O lugar é cercado por ruínas. Vermes rastejam pelo chão forrado com terra e escombros. Naquela praça, uma batalha decisiva ocorreu. Eu botei batalha, mas eu não sei ainda se foi um ataque realmente de um exército ali, se houve uma guerra. Nós vamos determinar isso. Os personagens discutem se deve ou não tomar água da fonte, né, já que há essa superstição, ou realmente é verdade que aquela água faz mal, né?
há uma sensação estranha no ar. Eles se sentem como dois fantasmas ali. Então esse primeiro momento é mais para estabelecer a atmosfera, né, da viagem e para mostrar também que a Curva do Sul é um lugar perigoso. E a gente vai ter a oportunidade também dos dois conversarem um pouquinho mais sobre a personalidade de cada um e os desejos, onde está a cabeça de cada um, né, nesse momento. Um segundo momento que eu pensei foi um acampamento. Né? Os dois espreitam um pequeno grupo de perseguidores de Vorg, um nome para eles, a gente só chama de perseguidores de Vorg. Mas eu queria mesmo estabelecer nessa história que as pessoas que tiraram o Vorg do poder não são pessoas boas, né? São vilões também. Eu acho que isso seria legal porque o Vorg virou um personagem interessante e ele vai ter uma trajetória de redenção. Então começou como ele sendo um ditador no poder, sendo retirado por um golpe, mas eu acho que seria interessante para a continuidade das histórias que as pessoas que tiraram ele do poder fossem tão ruins quanto ele, né? E esses são meio que os vilões aí dessa parte. Pra gente ter um pouquinho de ação, um pouquinho de conflito externo também. Por conta das festas, a gente tem que lembrar que nós estamos no período das festas, né? A dança em torno da fogueira, onde assam carnes. Só que é um triste espetáculo. Os homens se divertem ao obrigar prisioneiros fantasiados a participar. Com cuidado, eles planejam uma aproximação para libertá-los. Né? Então, quando eu li aqui a aproximação, eu imaginei todo o restante a partir daí. E aí, o que eu pensei logo depois que eu elaborei esse roteiro? Né? Eu lembrei que tinha um casal de jovens atores que eles iriam encontrar pelo caminho. Não sei se seriam esses prisioneiros, né? Vamos ver, ou se são outros personagens diferentes. Mas eu tinha começado a pensar neles quando eu estava elaborando a história, e eles acabaram caindo porque eu fiquei mais focado no Ziane e no Gaspar. Então os prisioneiros, a gente ainda vai ver se são esses ou não, levam os dois até Landa Esquecida. Todos estão machucados e cansados. É um ponto baixo na história. Falam um pouco sobre o que aconteceu ali, né, sobre a mitologia, né, a história de Landa e a realidade deles nesse lugar, né, como eles vivem na escassez e na tristeza. Né. A esperança se vai. Gaspar pensa em acabar com tudo ali mesmo. Ziane, no entanto, ouve ou pensa ouvir uma melodia hipnótica no ar, que aí já é um indicativo que eles estão perto do autômato. Né? Nesse ponto ele já não tem muita certeza do que é real ou fruto da feitiçaria da Artomante. Também eu pensei nisso porque saiu a palavra feitiçaria, né? Enfeitiçar no caso. Aqui está um pouquinho contraditório, né? Gaspar pensa em acabar com tudo ali mesmo, está contraditório com o que a gente tem no arco do personagem, né? E é por isso que é importante a gente fazer o arco de personagem antes de pensar na continuidade. Porque a gente tem a questão dele ter medo de terminar a vida dele de uma maneira simplória, né? Medíocre. Então aqui o que ele vai ter não é um desejo suicida. A gente vai fazer com que ele tema que a vida dele acabe ali mesmo, né? No meio dos escombros de Landa Esquecida, né? Escrevi exatamente isso. E é claro que isso eu estabeleci esse ponto baixo para poder dar um contraste. Quando eles encontrarem o autômato, a gente vai ter que decidir se vai ter um outro grupo de perseguidores que está retirando ele de algum lugar, ou tentando reativá-lo de alguma maneira, ou se ele está escondido, ou se ele já está andando por ali. Né? E a questão é que o autômato faz alguma coisa que melhora a realidade dos dois. Eles vão deixar o casal para trás, ou o casal fica para trás por algum outro motivo que a gente não pensou ainda. E daí para frente a história começa a ter uma pequena curva ascendente. Né? E aí começa a transformação dos dois personagens, já começa a ficar mais aparente ao longo das cenas. Né? Então é isso, meu pequeno outline aqui, o pequeno planejamento que eu fiz nesse momento, segundo as palavras que eu sorteei. Eu gosto muito de fazer essas coisas e os exercícios são uma ótima oportunidade de explorar possibilidades assim, de explorar o acaso e ter ideias de uma maneira inconsequente para a história, né? Só jogar as ideias e ver o que acontece. Eu acho que vai ficar legal. Eu vou, em princípio, tentar escrever essas cenas. Tem ideias bem interessantes ali. É claro que tudo isso pode mudar e se expandir, né? E eu posso trocar a ordem dessas cenas ou entrar alguma coisa no meio do caminho. Mas vai ser uma jornada interessante. Eu ainda tenho que estabelecer mais perigos, porque afinal de contas a gente fala ao longo do texto até agora que a Curva do Sul é um lugar bem perigoso. Então, gradualmente, conforme eles estiverem se aproximando de lá, os perigos precisam aumentar, né? Mas é isso. Então eu vou continuar a escrever a história a partir desse pequeno outline no próximo episódio. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui em cima tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de escrever, tem uma nova playlist aqui no canal, onde nós trabalhamos juntos. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.